Sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Zaya Cash e hoje teremos um jovem empresário e empreendedor na área de energia. Então, acho que além da gente poder agregar na parte de saúde, estética, a gente também terá outros assuntos como energia, né, que é algo bem investido aqui no Brasil. Hoje estou dividindo a minha bancada com meu colega digníssimo também marido, Matheus Teixeira. É um prazer estar aqui hoje, no terceiro episódio do ZayaCast, com meu primo Thiago, né, que viveu comigo minha infância lá em Uruaçu, e hoje, adultos, depois de fazer a faculdade, né, somos dois empresários, conseguimos aí romper as barreiras de cada um dos nossos nichos, e hoje a gente tem as nossas experiências aqui para estar abordando com vocês hoje. É um prazer ter você aqui hoje, Thiago. Prazer estar aqui com vocês, duas referências, né, pra gente. Eu compartilhei a infância com o Matheus e agora compartilhando sucesso junto também. Para mim é muito gratificante estar aqui. E vamos lá. Hoje sou um livro aberto. Pode perguntar o que vocês quiserem. Ah, que bom, Thiago. As damas primeiro, então farei as honras das perguntas aqui. Thiago, partindo aí da sua parte de trabalho, né, de business propriamente dito. Eu sei que você tem uma empresa de energia e tal, e para quem talvez não conheça sobre o ramo, eu gostaria que você contextualizasse, falasse um pouco sobre a sua história de vida, a sua trajetória, como que você se viu, né, oportunizar no nicho que você trabalha, quais são os desafios e qual que é o futuro também da energia no Brasil. Cristiano, isso é muito interessante porque cada uma das... Hoje eu tenho duas empresas onde está surgindo, né? Cada uma delas atua em um setor diferente dentro da engenharia elétrica e a última, inclusive, diretamente ligada ao futuro dos seus netos e dos seus filhos. Ah, que legal. Que é uma empresa que vai ajudar a melhorar o clima no mundo. Então, vai garantir que seus filhos, seus netos estejam aqui e tenham um planeta para cuidar. Então, a primeira empresa, que é a HSR, que foi a primeira, é uma empresa de construção, né? É uma empresa que constrói redes elétricas e subestações. Então, todo hospital, todo cliente de grande porte precisa dela para fazer a parte da entrada de energia, né? Um loteamento novo, seja condomínio fechado ou condomínio aberto, vai precisar dela para fazer a infraestrutura elétrica de baixa e média tensão, faz toda essa parte. Então, a empresa HSR é uma construtora. A Tramos é uma indústria de quadros de baixa e média tensão. Então, ela só fabrica e vende para o Brasil todo. Fabrica e vende. Ela não é uma empresa de serviço. Tá? É produto. Produto. Ela só vende. Só fabrica na indústria e vende. Só isso. E a outra é a Carbon Prime Energy, que é uma empresa voltada para o desenvolvimento de crédito de carbono e comercialização. Que legal. E diretamente ligada também com a geração de energia através de resíduos sólidos, né? Então a gente vai trazer para o estado de Goiás agora uma solução para pegar todos os lixões do estado de Goiás, das prefeituras, e pegar esse lixo e transformar em energia. Então você vai acabar com aquele assentamento de lixo, né, com aquela poluição toda, e ainda gerar energia. Tá? Então é isso que ela vai fazer. E a parte da geração dos créditos de carbonos é uma normativa que a ONU trouxe para a gente, agora na COP30 que vai ter no Brasil, né, no Amazonas, vai regularizar isso. Então, em alguns mercados hoje fora do Brasil, né, principalmente na Europa, tem uma regularização do mercado. Então, uma indústria que gera poluentes, ela é obrigada a compensar essa poluição da mesma quantidade. Então, se eu poluo de uma forma, eu tenho que garantir que eu não estou poluindo em outro lugar da mesma forma, digamos assim, a grosso modo. Então, isso tudo vai ser um mercado regulado. Então, a empresa que produz 100 toneladas de gases poluentes na atmosfera, ela tem que compensar em 100 toneladas de não emissão de CO2 na atmosfera. E aí, minha empresa cuida desse projeto, desenvolver esses créditos para vender para essas empresas que precisam fazer essa compensação. Então, assim, é tudo muito técnico. Mas dá para entender sim. Até porque, assim, eu pouco conhecimento, obviamente, falando, mas na minha época, por exemplo, de estudante mesmo, de ensino médio, essa questão do carbono, né, já era questão de vestibular. Porque um Sim. país que tinha muita emissão de poluentes, né, por conta do efeito estufa, tinha que comprar, né, de outros países que emitiam menos para ter essa compensação. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, países que poluem muito, eles têm que compensar essa poluição. O Brasil, como não tem essa poluição ainda, não fez um inventário ainda do poluição dele, ainda não foi normatizado internamente as diretrizes do Brasil. Mas agora na COP vai fazer. Então, basicamente, o Brasil está começando agora esses créditos de carbono. Isso, ele não porém... tinha muito know-how nessa área, então. Isso, o Brasil não. Porém, o Brasil é o maior exportador do mundo. O Brasil é o que tem a maior floresta do mundo. Então, o Brasil é o lugar que vai poder vender mais para o mundo todo.
Então, onde que todos os países procuram para comprar é aqui no Brasil. Então, o Brasil tem um potencial absurdo. E é isso que a gente está trazendo, isso que eu estou trazendo com essa empresa para cá, para explorar esse potencial do Brasil. E não existem muitas empresas que fazem isso que sua empresa faz hoje. Aqui. Algumas, mas no Brasil, não. No Brasil, não. Temos um pioneiro energético aqui, então, como vocês. Que bom, fico orgulhosa disso. Principalmente por ser goiano. Tiago, queria te perguntar uma dúvida que todas as pessoas que estão iniciando, né, seja qual for a profissão, tem, né? Como foi o seu começo, as batalhas que você teve que travar aí para conseguir chegar onde você chegou, né? Traça um parâmetro aí de tudo que você viveu, os Se obstáculos, posicionar no mercado né? é sempre um desafio. Como que começou tudo e como que você chegou onde você chegou? Matheus, é muito engraçado isso, porque me responder essa pergunta eu vou ter que entrar num lado de saúde, no lado religioso e principalmente no lado da personalidade mesmo, das características de cada um, que faz alguns ser empresários e outros não, né? Então, assim, de onde que veio isso tudo? Porque você sabe, né? Nossa família não tem empresário, não tem ninguém que tenha essa visão, não tem ninguém que pense igual a gente pensa hoje, não tem. Então, E a gente assim, tem que desbravar e ser aquele 1%, né? exatamente. Não é só fazer uma faculdade. Igual as pessoas às vezes acham, né? Exatamente. A gente não teve tio empresário, não teve pai, não teve nenhuma referência. Então, da onde que, pelo menos em mim, né? Da onde que veio essa vontade, essa coisa de querer ganhar dinheiro mais do que a maioria, empreender, né? Tudo começou, isso é até um negócio pesado que eu não conto muito, e já vou contar para todo mundo aqui, mas tudo começou quando eu era jovem. No meu ciclo de amizades, desde quando eu era pequeno, todos eram pessoas que tinham uma condição financeira boa. Então, meu pai fazia os bicos dele ali pra gente treinar na ABB. Não sei se você lembra da ABB, da época da ABB. Então, eu conseguia estar no meio do pessoal que tinha uma condição financeira boa. Aí, quando eu fui ficando grandinho, eu fui pensando, gente, mas que desgrama, só eu que sou pobre nessa bosta aqui. Só eu, não. Quando você vai ficando grandinho, você vai começar a entender as coisas, né? O que é dinheiro, o que é valor das coisas. Aí eu fui começando a entender. Eu falei, gente, mas E só eu você que tinha sou quantos pobre. anos, mais ou menos? Ah, não lembro. Um outro convidado que Melhor estava não aqui falar. começou a empreender por conta de um tênis, não foi? O Pedro, A gente foi por começa a conta de aprender tênis. isso geralmente lá Ele falou, ele 15, falou que queria 15 anos. eu acho que ele né, tinha a uns gente 13, percebe. 14 anos, ele queria um tênis. Foi. Aí o que aconteceu? Eu comecei a enxergar isso. Falei, nossa, mas tá errado esse negócio. Aí eu comecei a ver coisas dentro da minha casa. Nunca faltou nada pra gente dentro de casa. Mas tinha coisas que a gente não podia ter em abundância. Claro. Então a gente acaba vendo discussões por conta de coisas que são resolvíveis financeiramente. Então fui vendo aquilo, fui entendendo as dores do meu pai, umas dores da minha mãe. Lembro da minha mãe reclamar alguma coisa em relação ao cabelo dela. Aí eu fui ouvindo isso tudo e fui começando a entender. Aí chegou um ponto que eu entendi o seguinte, que eu não era o cara que iria nascer numa família rica. Eu era o cara que ia nascer na família que precisava do cara que eu fosse, entendeu? Ou seja, de um cara provedor. Então eu entendi desde pequenininho que não era para eu ter nascido numa família que tinha condição financeira. Era para eu mudar a realidade da minha família. Então desde quando eu entendi isso, eu já pequenininho já pensava em ganhar dinheiro para cuidar do cabelo da minha mãe. Para cuidar dar um carro pro meu pai, sabe? Para dar um conforto maior para minha família, para eles viajarem mais, aproveitar mais a vida e acabar com os pequenos conflitos que eram gerados por conta da situação financeira. Então fui crescendo com isso na cabeça. Aí depois que eu entendi isso, tudo mudou. Então Tudo você não mudou. se sentiu uma vítima da sua situação. Não, aí eu não senti uma vítima, eu não me senti uma vítima, eu não fiquei reclamando. No começo eu tentei entender, e aí eu entendi. E aí eu não estava reclamando, não estava achando ruim, eu estava tentando entender por quê, né? Porque isso O que pega principalmente na nossa família, porque eu conheço, né, Aham. a fundo, é que eles normalizam estar daquela forma. Eles não Isso, procuram, né, uma melhoria, assim, substancial, assim, em relação à sua vida. Eles não almejam coisas maiores, Uhum. então estão conformados. Isso. E quando a gente desperta para uma realidade diferente, vê assim, nossa, vamos tentar melhorar essa situação, vamos tentar mudar a vida. Minha vida tem que ser diferente do todo o restante da minha família, né? Isso. E é algo que vem na gente, não dá para explicar, né? Simplesmente acontece e é diferente de todo o resto da família que não tinha essa mesma visão. Exatamente. Isso não é nem culpa deles, né? Eles Não. estão ali naquele ciclo, naquele meio, numa cidade pequena, onde é isso, não
não estão errados ou certos. É o normal. Só estão faz parte. conformados com aquela situação. Isso, exatamente. Aí começou. Aí começou a falar que ia mudar de cidade para estudar, procurar uma faculdade interessante para fazer. Aí eu comecei a pesquisar faculdades que tinham uma remuneração boa, né? Uma profissão que tinha uma remuneração boa e que tivesse algum vínculo, alguma coisa que estava para bombar no futuro. Aí eu conheci a energia solar. Eu falei, opa, isso aí vai bombar no futuro. Daqui uns 10 anos, 20 anos, isso aí vai bombar. Aí naquela época... Você tinha quantos anos? tinha uns 16. 16 comecei a enxergar isso. Aí eu tomei a decisão só com 17, né? E aí com 18, finalizei e fui começar a faculdade. Aí eu procurei, porque o que eu vi na energia solar? A energia solar provavelmente tem muito concorrente, porém um serviço bom, ele gera um nicho bom, né, de serviço, ele gera outros, né? Então arrasta outros nichos juntos. Então, assim, hoje o pessoal que trabalha com energia solar precisa do pessoal que trabalha com montagem, do outro pessoal que trabalha com subestação, com rede elétrica. Aí eu falei, opa, aí tem muita coisa, né? Aí tem muita coisa. Aí fui para Anápolis fazer faculdade. Como o Matheus falou, o pessoal com a cabeça um pouco diferente. A mãe já não queria que fosse, já falava, não, nós não vamos dar conta de te manter lá, não vai dar certo, vai dar errado. E meu pai, vai lá, fi, nós vai dar um jeito, eu faço o que for preciso aqui. E foi. Aí nisso fui estudando, confesso que não era o melhor aluno da faculdade. Aí comecei. No começo da faculdade, quando eu cheguei empolgado, as matérias básicas eu já dominava porque eu fiz ensino técnico no Instituto Federal, então eu tinha uma base boa. Para as primeiras matérias da engenharia. Então as primeiras matérias, fazia trabalho para os outros, era fera. Aí comecei a fazer, e meu pai me mandando um dinheirinho lá para me manter, eu não trabalhava, só estudava, meu pai me mandava um dinheirinho para me manter. Contadas moedinhas. Contada. Aí eu não tinha muito dinheiro para lazer, dei meu jeito. Comecei a fazer umas amizades nesse setor para conseguir ter um pouquinho de lazer, né? Porque não tinha condição de pagar nada. E aí, para ganhar um dinheirinho a mais na faculdade, eu comecei a ver que o pessoal comprava muito trabalho e prova. Aí que o negócio desandou. Aí eu comecei a fazer trabalhos para o pessoal de engenharia elétrica. Eles não pagavam para fazer os trabalhos. Aí, como a faculdade não tinha muita fiscalização no momento de prova também, eu comecei a fazer prova. O cara lá tirava foto da prova dele, eu lá em casa respondia a prova para ele. Aí isso tomou uma proporção tão grande que eu não dava conta mais de fazer. Aí eu contratei estagiários para fazer dentro do curso de engenharia Meu elétrica. Deus, você tá contando a minha história? A minha história é exatamente a mesma. E aí, Thiago? Eu tinha 3 funcionários na faculdade. Eu cheguei a ter uns 10, eu acho. Porque eu tinha um em cada curso. Aí eu peguei o nerd da engenharia elétrica, o nerd do direito, o mais estudioso da engenharia mecânica, e todo mundo universitário quebrado, né? Então eu falei, o negócio é o seguinte, cara, você vai ganhar R$20 por trabalho. R$20, sabe o que é isso, né? Aí eu lá e fechava por 200, 100, e só administrava. E aí fui Um empresário, Nato. Sem saber o que eu tava fazendo, sem saber o que eu tava fazendo. Pra mim, eu não conseguia estudar. Eu sentar na cadeira e estudar, passasse uma formiga, eu tava seguindo ela. Eu não conseguia. Agora, quando envolvia dinheiro, meu amigo, Aí o jogo muda, né? mudava. Aí eu virava à noite fazendo trabalho pros outros. Aí começou, fazendo trabalho. Aí um momento da faculdade eu me envolvi com a atlética da faculdade, para sentir o gostinho do que era administrar aquilo. E aí no final eu tive que voltar a focar de novo para formar. Enfim, no 8º, e nisso, meu pai foi me bancando lá. E eu não trabalhava, porque eu falei, pai, não quero entrar em qualquer serviço. Vamos fazer cursos profissionalizantes durante a faculdade em paralelo para conseguir ingressar no mercado de trabalho da forma correta e conseguir vingar. Então, eu fazia um monte de curso fora da faculdade. Até que eu falei, pai, tá na hora. Eu já fiz curso suficiente, isso aqui é o suficiente para me ingressar no mercado de trabalho, depois que eu entrar eu dou um jeito, relaxa. Aí eu consegui o primeiro trabalho. E esse primeiro trabalho teve um negócio engraçado, que eu sou católico, né? Eu sou católico, sou batizado na igreja católica. Porém, eu vou na igreja evangélica e vou na igreja católica. Não tenho nenhum problema com isso. Para mim, Deus é um cristão. Só. Isso. E aí eu tinha uma mania com um amigo meu de ir... Todo domingo eu ia numa igreja diferente. Conhecer a igreja evangélica, né? Aí um certo domingo nós fomos em uma igreja aleatória, evangélica, e não conhecíamos ninguém. E no meio do culto lá, do nada, o pastor começou a falar um monte de coisa direcionada diretamente para mim. Ele falou que tinha um rapaz ali que fazia engenharia elétrica, que era de uma cidade do interior, que Deus estava ali para falar com ele hoje,
Isso tudo foi antes de eu conseguir meu primeiro emprego, tá? Foi quando eu estava na faculdade, no final da faculdade. Falou que Deus queria conversar com ele, que Deus tinha planos grandiosos para ele não desistir, para ele persistir na cidade, não voltar para a cidade dele. E falou um monte de coisa. Eu saí de lá como católico, né? Assustado, eu falei, gente, que conversa esquisita é essa? Mas como era só coisa boa, eu absorvi. Falei, não, tô ótimo, pode ser eu. E aí depois disso, uma semana depois, eu consegui o primeiro emprego. Uma semana depois, contado. Uma semana depois eu consegui o primeiro emprego. Só que aí, imagina, eu no primeiro emprego, vim de um núcleo que eu falei para vocês, que era o pessoal de festa, né? Atlética, que foi o final da faculdade, né? Então não tinha network nenhum. Não tinha possibilidade de eu conseguir um cliente, não tinha possibilidade de eu ter qualquer pessoa próxima a mim que me levasse a algum lugar, entendeu? Não tinha. Então, quando eu entrei nessa empresa, a primeira coisa que eu pensei foi, eu preciso desvincular. As pessoas precisam parar de me enxergar como o Thiago da farra, da Atlética, presidente no Atlética, e começar a me enxergar como o Thiago engenheiro, referência no que faz. Aí, o Matheus sabe muito bem, porque a cabeça dele é igual a minha, não sei que espírito que baixou em mim, que eu tive um monte de ideia, porque nunca li um livro, nunca fiz um curso, nunca fiz nada. Mas eu pensei, quem que é a maior referência para você quando você precisa de alguma coisa? Você acabou de sair da faculdade, você precisa tirar uma dúvida. Com quem que você vai falar? Com o professor. Com quem que você vai falar no momento que arrocha no começo? Com o professor. Eu falei, então você quem? O professor. Peguei as normas dos projetos que eu mexia na época e decorei todas. Página e cada item. E aí comecei a responder. Aí dentro da empresa, tô com dúvida em tal coisa. Norma tal, página tal, se resolve tal forma. Aí eu fui fazendo isso, e pessoas de outras empresas e fora da empresa começaram a me ligar perguntando isso. Thiago, como é que faz isso? Aí o norma tal, página tal, funciona de tal forma. Aí criou-se. Aí comecei a desvincular o Thiago, que era o Thiago presidente de Atlético, comecei a transformar o Thiago, que era referência em um engenheiro eletricista. E aí começou, foi tomando uma proporção grande. Começou a resolver o problema de todo mundo. Comecei a resolver o problema de todo mundo, e de graça, obviamente. Se batesse lá na porta dessa empresa e falasse, eu queria pôr som no carro, eu falava, eu faço. Tudo que aparecia eu falava, eu fazia. Aí sabe o que eu fazia? Não fazia ideia de como é que resolvia. Ia pra casa, a noite toda estudando, pro outro dia saber resolver. Mas eu não perdia nenhuma oportunidade. Tudo que aparecia, eu faço. E aí isso foi me ajudando a aprender. Aí foi aprendendo, pra chegar no conhecimento que eu tive no final, quando eu tava saindo de lá. Interessante demais algumas colocações que o Thiago fez aqui agora. Acho que primeiro você entendeu qual era a circunstância que você vivia, né? Além disso, não se vitimizou, criou oportunidades dentro do que você poderia, né? E eu acho que o principal de tudo, ele propôs solução para problemas existentes, que é o que as pessoas, na maioria das vezes, não entendem. Então, como que você consegue ser bem-sucedido no que você faz? Solucionando problemas de pessoas. E não importa o estágio em que você esteja. Você precisa criar as oportunidades, porque você falou, né? Eu não tinha conhecimento, eu não tinha orientação, baixou alguma coisa em mim. Não, na verdade, você teve um espírito empreendedor dentro das condições que você vivia. E aí, intuitivamente, hoje em dia muito se fala sobre autoridade, né? A pessoa ganhar autoridade e ter notoriedade no mercado. Mas você instintivamente pensou, como que eu posso gerar autoridade, mesmo sendo um recém-formado? Vou ensinar, que é o que as pessoas fazem hoje, né? Vendem cursos online para gerar autoridade, notoriedade, enfim. Para que consiga captar, né, clientes, pacientes, enfim. Acho que não teria como o seu futuro ser diferente. Mesmo que a sua origem tenha sido uma origem humilde, você, por si só, criou as suas oportunidades. Então, não foi sorte do acaso, né? Você fez a diferença. Que lindo, parabéns. Eu acho que esse aí foi o primeiro estágio dele para ele passar essa barreira. E depois vem a segunda parte, que provavelmente são partes parecidas conosco, né? Sim. Que é a parte do visibilidade, conexões, network. Você ambientou onde você precisava ambientar. Fala um pouco sobre relações. Eu acho que a dificuldade das pessoas, de um modo geral, são os estigmas e preconceitos. Então, você precisa de pessoas a todo momento na sua vida. E mesmo
estando, né, na faculdade, você conseguiu se ingressar com pessoas diferentes. Então, você foi atrás do nerd, você foi atrás da socialização. O que que as relações, né, pessoais fizeram de diferente por você na sua vida profissional? Até um certo ponto, elas não teriam relevância nenhuma na minha vida, porque as minhas relações pessoais eram, né, digamos que entre aspas, né, insignificantes, né? Aí que eu usei todas as estratégias que eu comentei com vocês para conseguir. Isso não era nem formado ainda, tá? Isso não era nem formado Ah, ainda. você não estava formado. Não, eu era um funcionário dentro da empresa e isso tudo funcionava só dentro da minha cabeça. Eu era um funcionário. Era um funcionário. Então eu Perfeito. fui fazendo só isso, né? Aí, primeira coisa que eu fiz, comecei a ser referência no que eu fazia, né? No cara das normas, igual eu falei. Aí daí eu comecei a me relacionar com pessoas que precisavam do meu serviço. Então, Você se conectou-se com o seu nicho, né? isso, exatamente. Eu me conectei com um nicho que precisava do meu serviço, com pessoas que estavam ali. E aí, por conta desse conhecimento, depois da pessoa, você criar essa relação não se perdia, né? Enquanto você estiver fazendo um trabalho bem feito, essa relação não se perde. Mas isso tudo enquanto eu não era formado. Isso tudo funcionava só dentro da minha cabeça, né? E eu colocava em prática algumas coisas que eu conseguia, né? E aí, depois desse ponto de onde eu era dentro dessa empresa, o que que aconteceu? Eu entrei como estagiário e logo depois eu virei sócio de um setor que eu criei lá dentro e logo depois eu me desvinculei dessa empresa. Aí que surgiu a minha empresa, a primeira empresa, a HSR. E Isso aí com sim, quanto tempo de formado que você já montou a sua empresa? hum, eu acho que foi menos de um ano. Menos de um ano. Aí todo mundo falou assim, nossa, colegas, né, de profissão, nossa, eu sabia que você ia montar a sua empresa, eu sabia que você ia sair. Eu não saí não, fui mandado embora. E esse ponto ainda tem uma história absurda por trás que volta mais uma vez na relação com Deus absurdo e com o meu propósito. Igual você falou aquela hora que isso não foi uma coisa que baixou em mim, foi algo de mim. Mas eu acho que esse negócio que eu tenho, eu acho que eu sou assim por conta do meu propósito, sabe? O meu propósito com Deus e com o que eu tenho que fazer aqui, né, nessa terra. É muito próximo, o meu propósito que eu tenho com a minha família, com minha profissão e com todas as pessoas ao meu redor. É muito próximo. Então, eu acho que isso não é um espírito, igual a gente brincou, né? É realmente um propósito. No meu caso, é um propósito, que ainda está caminhando. Então, quando eu estava nessa empresa, eu nunca esqueço. Eu ganhava na empresa, né, um salário que hoje muita gente se contentaria, mas não era nem um pouco suficiente para mim. E aí eu tinha mania de, durante o banho de manhã, eu rezava. Aí eu lembro um dia, não sei porque, ajoelhei debaixo do chuveiro e fui rezar e falei, Deus, tá errado esse negócio, obrigado por tudo, muito obrigado, então eu tô reclamando, mas eu preciso de mudança na minha vida. Se tiver que acontecer alguma coisa ruim, que aconteça, eu tô preparado, o que tiver que acontecer, que aconteça, mas eu preciso de mudança na minha vida. Uma semana eu fui demitido. Mas já Uma percebeu, semana, a hora de errar é no começo. A hora né? de quebrar, né, a cara é no começo, né? Então Uma não semana. adianta. Mas você se posicionou, né? Eu pedi, Para a eu pedi. pessoa sentir a mudança, ela precisa de se posicionar primeiro, né? Primeiro você se posiciona, você passa pelo processo, pelo deserto, né? Porque você foi demitido, Uhum. não foi fácil, né? Não ia nascer da noite pro dia HSR na sua cabeça. Mas você se propôs a começar dentro das condições que você tinha. Exatamente. E sabe de onde que veio essa coisa na minha cabeça? Porque tem gente que não entende que precisa acontecer alguma coisa ruim para ver uma coisa boa. Tem gente que não entende isso, né? Tem gente que, quando acontece um problema, fica desesperado. Eu não consigo, já tenho essa mentalidade e não me desespero com nada mais. Já tô calejado já. Mas isso veio da época que eu operava na Bolsa de Valores. Aí, na Bolsa de Valores, o gráfico se movimenta para cima e para baixo, né? Tem uma tendência de alta e de baixo. O Matheus Você sabe fazia muito day bem como é que trade? funciona. Fazia day trade. Operava, operava dólar, índice, forex. Então, mas nunca virei nesse negócio. Mas eu estudei muito. E por estudar muito, eu li muito, entendi. Quando você entende como é que funciona o gráfico, você sabe que sempre para descer tem que subir. E sempre para subir tem que descer. Então você sabe que no gráfico, quando ele está descendo, não é uma coisa ruim. E sempre depois que ele desce, ele sobe. Então, sempre antes de uma tendência de alta, vem uma de baixa, e assim que funciona. E Sucessivamente. eu consegui entender que a vida é assim. Então, na vida da gente, sempre antes de uma tendência de alta, vai vir uma baixa.
E a partir do momento que eu entendi isso, tudo mudou. Porque quando acontecia alguma coisa ruim, eu falava, Deus, isso aí, deixa o pau torar, pode vir mesmo, porque eu tô esperando a alta. Então eu não me chateava, entendeu? Por isso que nesse dia, ajoelhado no banheiro orando, eu falei, Deus, pode vir a baixa, pode acontecer um problema, porque eu sei que depois vai vir a alta. E foi dito e feito. A baixa foi minha demissão e a alta foi a abertura da minha empresa, que no meu quarto, em um mês, eu já fazia mais do que um ano de carteira assinada, entendeu? Muito, 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 A muito perninha do bom. W subiu, então. Uhum. Quem opera com análise gráfica, né? Sabe que a perninha do W subiu. Subiu, exatamente. Exatamente. Tiago, você abordou, né, em vários momentos sobre a questão espiritual. Qual foi a questão da virada de chave para você, da sua fase de menino para homem em relação à espiritualidade? Porque as pessoas hoje em dia banalizam muito também, né? Essa questão de, eu tenho uma intimidade com Deus, eu falo com Deus, mas eu vejo que você faz ações sociais, né? Que você estende isso de uma outra forma. Como que é a sua relação realmente com Deus? Tudo começou do âmbito familiar. Não existe a pessoa que fala assim, eu ajudo na igreja, eu faço tudo pela igreja e não faz nada dentro de casa. Tá errado isso aí. Quem fala isso tá mentindo. Porque a pessoa não desenvolve isso dentro da igreja para a igreja. Porque a igreja em si, ela não quer que seja feito por ela quer que seja feito pelo povo. Deus não está ali querendo que você vá para a igreja fazer a igreja ser melhor. Ele quer que você faça o mundo um lugar melhor. Então ele quer que você faça o ambiente um lugar melhor. Não é para ele. Isso é egoísmo. As pessoas confundem muito isso. Eu tenho muito isso. Eu amadureci religiosamente juntamente com a parte do Tiago Homem mesmo, foi junto porque foi conta do meu âmbito familiar. Como eu expliquei para vocês, desde pequeno eu queria fazer muita coisa para minha família. Então você imagina, um moleque de 15 anos já carregando o fardo de eu vou ter que cuidar de todo mundo. Isso me fez amadurecer e me fez entender muitas coisas. E a partir desse amadurecimento, entendendo meu propósito, eu não sei explicar, parece que te chama o negócio. Acontece coisas comigo bizarras, que às vezes vocês devem ter visto eu postar alguma vez ou outra no Já Instagram. vi você falando sobre as suas experiências, né, espirituais. Sim, acontece coisa comigo que eu não entendo. Eu não entendo. Parece que Deus Mas você coloca. sente que você não tem que reter a bênção, você precisa transbordar na vida de outras pessoas, né? Exatamente, exatamente. Eu sinto que alguma coisa é colocada ali, duas pecinhas são colocadas próximas para alguma coisa acontecer. Então, às vezes, uma pessoa que está precisando de alguma coisa me encontra do nada, igual a história do hospital, né? Do rapaz com a filha dele, igual o outro rapaz que eu encontrei que estava vivendo de morfina há 3 anos e eu consegui pagar o tratamento dele. Então, assim, acontecem umas coisas bizarras. E isso tudo começou porque meu vínculo com Deus começou lá atrás, quando eu entendi meu propósito com a minha família. Então, assim, tudo é por conta da minha família. Tudo é minha família. O Thiago, eu sou quem eu sou hoje por conta da responsabilidade que eu tive, que tenho com a minha família. Meu contato com Deus começou por entender meu propósito, que veio da minha família. Então, tudo é minha família. Que A minha vida, lindo, tudo é minha família. Tudo é minha família. que Deus continue te usando na vida de muitas pessoas. Sim. E é a minha família que eu tenho hoje, que é meu pai, minha mãe, minha irmã, minha filhada. E daqui a um tempo, a minha família que eu vou ter, que vai ser minha esposa e meus 4 meninos. Ai, gente. O Thiago falou algo Tiago, pra gente ontem, né? O polêmico que ele isso, falou? né? Ele falou que tá em busca Ele quer uma superpopulação. de uma esposa que dê 4 filhos pra ele. Precisa É o que gerar almeja 4. no futuro pra ele. 4 menininhos correndo aí pela casa. Tem que trabalhar muito. 4 escolas Mas bilíngues. você trabalha muito, né? Aí que a Maple Bee de menino. Mas assim, olha o quanto a gente consegue transcender em barreiras, principalmente no mundo digital do Instagram, aqui só nesse início de conversa. Primeiro porque homens, né, com responsabilidades, e você desde muito cedo já assumiu, já entendeu o seu papel e assumiu suas responsabilidades, que hoje em dia a gente já não vê tanto assim, né, nessa geração. Você é millennial, né? Acho que na geração Z a gente já não vê tanto Precisa falar a assim. verdade. Já não vê tanto isso, tá escasso. Você se posiciona a favor da espiritualidade, você defende, né, o seu cristianismo, os seus valores pessoais, e você defende a base familiar tradicional brasileira, que tanto atacam, né? Eu acho que a questão do respeito familiar hoje em dia também é muito corrompido. Acho que ninguém é obrigado a nada, né? Mas respeitar as opiniões, as relações pessoais é extremamente Sim, importante. sim. Tá tudo. A verdade é que
mundo de hoje nosso tá tudo muito distorcido, tá tudo muito bagunçado. Igual nós falando de religiosidade, do propósito com Deus, de tudo isso, do que a gente pede, do que a gente agradece. Hoje, vou dar um exemplo besta, que muita mulher vai se ofender. Mas o que você mais vê, você deve ter uma amiga assim, mulher fazendo carta para Deus. Eu quero um homem alto, moreno, malhado, com os dentes perfeitos, pai de família, provedor e milionário, óbvio. Claro. Eu achei que esse é o primeiro da lista. Não, é mais importante, mas é o que eu lembrei por último. Tá, aí eu te pergunto, essa pessoa que pede isso, tá preocupada em ser uma pessoa que vai merecer isso? Né? Então eu já brinquei com muita amiga minha que tá lá fazendo a cartinha dela para Deus. Falei, cara, em vez de você pedir um homem alto, moreno, bonito, rico, pede pra ele te tornar uma pessoa que mereça um homem desse na sua vida. Eu, quando eu vou falar com Deus em relação ao que eu quero pro meu futuro, com a minha futura família, eu não peço uma mulher assim, assim, assim. Eu falo, Deus, você já sabe o que eu quero pra minha vida, me torne a pessoa que merece essa mulher na minha vida. Entendeu? Me torne a pessoa que mereça essa mulher na minha vida. Então, em vez de eu me preocupar em arrumar uma mulher bonita, me ajuda a ser vaidoso e cuidar da minha aparência, né? Me ajuda a cuidar das minhas empresas, ser uma pessoa que consiga prover. Então, assim, tá tudo tão bagunçado que as pessoas são muito hipócritas, né? Elas pensam, elas querem muito, mas não querem oferecer nada. Então, eu quero uma pessoa de tal forma, eu quero um cara malhado. Nunca fui na academia, nem frequento academia, né? Eu quero um cara bem-sucedido. O que você tem para oferecer para um cara, para merecer um cara bem-sucedido? Você não sabe falar um A, você não sabe dialogar, você não sabe falar de um assunto. O cara é empresário, é bem-sucedido, às vezes vai querer falar alguma coisa sobre a empresa dele, você não consegue dialogar sobre a empresa dele. Então, assim, o que você consegue oferecer, né? Fazer a cartinha para Deus lá é fácil, né? Todo mundo consegue, só escrever, fechar o papelzinho, pôr no bolso para a igreja, pôr a mãozinha no bolso e pedir, né? Todo final de ano. É porque tem valores, né, que foram perdidos. Sim. Que a gente tinha desde quando a gente era criança, a gente pensava, né, a gente tem que juntar com o nosso companheiro, né, ou companheira, para juntar e virar um só e progredir juntos, crescerem juntos, né, prosperarem juntos como um só. E isso foi perdido. Hoje você quer encontrar a pessoa pronta para essa pessoa que você encontrou te também fazer aumentar o seu, né, o seu valor. E não é assim que funciona, né? Você tem que ter o seu valor parecido com o valor da outra pessoa. Ou lá embaixo, ou já aqui em cima no meio. Não é uma discrepância, né, que vai fazer se conectar duas pessoas. Exatamente, mas sabe qual que é o porquê que acontece isso? Porque os valores foram invertidos. Então, um exemplo, o que é até doído falar isso, né? Eu acho que vou tocar na ferida de muita gente. Mas um cara que tem valor, tá lá em cima, igual você falou. Tem mulher que acha que simplesmente porque ela tem alguns aspectos físicos e um Instagram com muito seguidor, por exemplo, ela já tá nesse mesmo patamar desse cara. Então, os valores foram invertidos, entendeu? Aquela coisa que a gente admirava há tempos atrás, uma mulher que você ia escolher para ser sua esposa, hoje já não tem valor, e o que tem valor é uma mulher com, sei lá, um corpo bonito, uma estética legal e muitos seguidores. Então, os valores, tá tudo bagunçado. Tá tudo bagunçado. Então, por isso que quem ainda pensa assim, tem tanta dificuldade de encontrar. Porque você não vai conseguir encontrar, porque os valores são distorcidos. O que eu acho que tem valor, a outra pessoa enxerga de uma forma diferente. Então, as coisas que eu acho que tem valor... E o que o homem enxerga como um valor para a mulher é totalmente diferente. Exatamente. do que a mulher enxerga de valor para o homem. Exatamente. O homem, quando, Exatamente. por mais que ele seja bem sucedido, ele não quer encontrar uma milionária igual ele. Ele quer encontrar uma mulher que cuida dele. Uma mulher que ele chega em casa, ela vai tratar ele igual um rei, vai tratar ele com amor, com carinho, vai dar estabilidade emocional para ele. Vai trazer paz. Ele sabe que ele vai chegar em casa, a mulher dele tá lá cuidando da vida dele, do lar Mas dele. isso porque ele compreendeu e assumiu o papel dele de provedor. Aí muitos dos papéis estão invertidos. Por quê? Se eu não me engano, 86% da população brasileira é presumidamente dominada, né? Assim, liderada por mulheres, no sentido de maioria das mulheres sendo mães solteiras, trabalhadoras, que precisam deixar os filhos delas numa creche com outra mulher para correr atrás do que prover dentro de casa. Seja lá porque o homem
simplesmente, né, deu no pé, ou porque simplesmente não quis assumir aquela gestação, mesmo que não tenha sido planejada. Então, assim, são muitos os fatores que influenciam. Lógico que o que a gente vê em relação ao Instagram é uma exposição exagerada no culto ao corpo. E a beleza, ela vai vender muito nos próximos 10, 15, 20 anos. Por quê? Antigamente, a gente não tinha a exposição de imagem que hoje em dia necessita. Você, tanto no seu trabalho, talvez fisicamente a exposição da sua imagem não interfira, mas com certeza você se expõe para adquirir autoridade em algum determinado momento. Você fala ali da sua empresa, você tem um Instagram lá da sua empresa. As pessoas que compram do seu trabalho, do seu serviço, do seu produto, acompanham a sua rotina de trabalho, né? Então, em uma quantidade mínima ou máxima, essa exposição ela é vista assim. E lógico, não é fácil, gente. Primeiro porque são objetivos diferentes e eles têm que ser diferentes mesmo, mas precisa de toda uma reestruturação social para que as coisas se encaixem. Você falou um negócio interessante. Primeiramente, o que você falou em relação, o que a gente falou em relação a homem e mulher, que tá bagunçado, valores, isso não se aplica à mulher só, tá? Isso são. Eu dei o exemplo da mulher, nós demos o exemplo da mulher, mas os valores, tanto tem homem que tá do mesmo jeito. Tá bagunçado pros dois lados, tá? Claro, é o primeiro por ponto. isso que as coisas não se encaixam. Isso. As pessoas não querem assumir os próprios papéis e as próprias Que ele é responsabilidades. bonitinho, vai na academia e acha que É só aquilo vai vazio. ser o suficiente. Isso. Não sabe conversar, não sabe fazer nada, não tem. Enfim. Mas o Instagram, você falou um negócio interessante também sobre o Instagram, porque no meu caso mesmo, eu não uso o Instagram profissionalmente. Então, como eu não uso o Instagram profissionalmente, eu não tenho a mínima obrigação de ficar postando coisa, de falar o que eu tô fazendo, de falar da minha vida. Mas por que eu faço isso? Porque uma coisa é eu conquistar cliente, outra coisa é eu conquistar as pessoas, né? E esse Manter, conquistar né, pessoas, essa conexão. isso, é network. Claro. Entendeu? Então, se você tá lá postando no Instagram que tá trabalhando, que tem um acesso legal, que tem um poder de estar em lugares bons, é claro que uma pessoa que está lá em cima vai olhar uma pessoa que está lá em cima e querer, né, e dar uma atenção diferente. Agora, se você é uma pessoa que, mesmo fazendo, você não se mostra, não tem como a pessoa saber quem você é. E para quem precisa de relações, né, de relacionamentos, você tem que mostrar quem que você é. Você tem que mostrar que você é uma pessoa interessante, né? Porque se você não for uma pessoa interessante, por qual motivo eu vou ser seu amigo ou vou te apresentar a alguém? Não faz sentido nenhum. Aí é uma pergunta que eu queria fazer para você, Thiago. O que você imagina aí como posicionamento de imagem e também a questão do autocuidado que você tem com você mesmo, também com... O que isso interfere, no final das contas, na sua vida profissional? Em relação ao aspecto físico, à estética, só me atrapalha. Você acredita nisso? Só me atrapalha? As empresas que são minhas concorrentes, elas têm a minha idade de existência. Então, se eu fosse um velho barrigudo, eu venderia mais. Porém, eu, com 29 anos, chego lá para concorrer com pessoas que eles têm 29 anos de empresa. Mas se seu produto fosse digital, era outra conversa. Aí sim. Aí sim. Mas como o meu produto é isso, né? Eu tenho que compensar naquilo que eu fiz lá no começo, técnica. Então, quando eu sento para conversar, os caras falam, o que esse menino tá fazendo aqui? Igual aquela reunião com o pessoal do Chile que eu postei no Instagram. Você viu a idade da turma, né? E só eu ali. Então, assim, como é que eu tenho autoridade no meio desse pessoal? Sendo um cara técnico. Então, a minha saída é essa. Eu sou o cara que, quando eu começo a falar, eles falam, realmente esse rapaz entende, né? Ele entende. Não é só um rostinho bonito. Não pode ser. Não pode ser. Então, quando você começa a falar, você mostra outra coisa. E hoje em dia, o que você falou de se comunicar, hoje, graças a Deus, eu cheguei num ponto que a gente estuda muito, né? Então, depois a gente vai até falar um pouquinho sobre isso, da ansiedade, mas por conta da ansiedade na minha vida, no começo do ano eu inseri a leitura forte, sabe? Então, durante o meu cardio na academia, quando eu faço bike, eu leio. Então, esse ano eu li uns 5 livros e eu leio todas na mesma pegada, né? Que ajuda no meu profissional e pessoal. Então, a gente acaba desenvolvendo esse lado da interação de uma forma que eu até comentei ontem com um parceiro meu.
Eu falei, Thiago, por que que você... Todo mundo mandou a proposta pelo WhatsApp, você esperou 2 semanas e foi lá levar a proposta pessoalmente pro pessoal? Porque... Aí eu falei pra ele, cara, seguinte, primeira coisa, eu entrego minha proposta por último, pra ele ter na cabeça dele todos os preços Ele e tem uma toda... comparação, né, Isso. também. Quando eu entrego a proposta pessoalmente pra ele, olhando nos olhos dele, eu sei se ele arquear a sobrancelha direita ou esquerda, se ele olhar para a direita ou para a esquerda, a posição que ele mexeu os ombros, os pés, o tamanho da pupila dele. Graças a todo esse conhecimento que eu adquiri em relação a essa análise física que a gente consegue fazer, eu sei se o meu preço está alto, está baixo, se for um preço discrepante em relação aos outros, se eu vou ter que dar um desconto ou não. Eu expliquei isso para ele, isso eu expliquei para um senhor de 60 anos. Então, assim, a parte da comunicação, graças a Deus eu evolui tanto que quando eu tô no meio desse pessoal, mesmo sendo mais novo, eu ainda consigo me destacar, ainda consigo resolver as coisas. Porque eles não vê desse jeito aí que a gente não faz essa análise, né? Então, Porque não é um conhecimento empírico no que você fez. não. Você teve um estudo ali por trás. Teve. De análise comportamental, né? Isso, exatamente. Então a gente consegue entender tudo. Você vai abordar o pessoal lá para conversar, você tá com o ombro virado para a pessoa que ele está conversando e o pé, a ponta do pé também, e ele está interessado na conversa. Então você não vai entrar no meio de uma conversa dessa. Agora, se eu estou conversando com você, a ponta do meu pé virado para fora e o ombro também, eu estou desinteressado na sua conversa. Então esse é o momento de se abordar alguém para conversar. Então, no momento de fazer network. Então tudo isso hoje em dia está na minha cabeça de uma forma muito natural. Então, pro meu negócio, na hora de fechar, na hora de negociar, conta muito. Cada detalhe, né? Os detalhes é que vai mudar um sim para um não, ou um não para um sim. Com certeza. Eu chego na reunião, primeira coisa, olha de cima a baixo pro cara. Tá com relógio de marca? Caro? Cara, que legal, gostei do seu relógio. Tá com um porte físico melhor? Tá forte? Onde que você treina? Que legal. Aliança? Casado? Tem filhos? Nossa, tem filhos? Queria ter filhos. Enfim, isso é o que ganha o cliente. Entendeu? Você chega lá só ter conhecimento técnico e falar técnico. Chegam ali, não sustenta. Chegam ali, bate no ombro dele, leva ele para tomar um e ele fecha com ele. Então, assim, é um jogo muito complicado. E aí eu tento não ser muito técnico, mas sendo técnico ao mesmo tempo, e ser amigo. Porque hoje em dia a maioria, principalmente o meu tipo de cliente, que é mais velho, né? Eles querem ouvir alguma coisinha. A gente estava falando isso ontem, né, Matheus? Sim. Eles querem ouvir, querem ser ouvidos, querem conversar. Foi o que eu falei para uma mentoranda minha, acho que semana passada. Ela queria saber como a questão de venda e tudo mais. Eu falei para ela que você tem que se conectar. Você não passa preço. Você não chega e passa preço. Você conversa, olho no olho, entende a pessoa, a vida dela, o que ela precisa, quais são as angústias, os medos, o padrão estético que ela busca. Entende, abraça aquilo, conecta com ela com experiências em comum. Depois chama no meu caso, na cadeira, para fazer uma avaliação, conversa mais um pouco e a cereja do bolo é o preço. O preço é o último e o preço a parte que a gente menos vai falar é do preço. Porque ela vai entender primeiro todo o resto, a importância, o valor daquilo que a gente está entregando e vai entregar, né? Tanto tempo, velocidade, qualidade, tudo isso tem que ser explicado antes de passar preço, valor. Porque depois que você passou preço, tudo que você fala não tem muita importância. Isso, exatamente. Eu acho que, assim, não, tenho certeza, né? Que pessoas compram pessoas e não produtos e serviços propriamente dito. Então, o que acontece na clínica? Às vezes a pessoa já até passou por outro plano de tratamento, né? Por outros profissionais, que tinham um valor até mais baixo. Mas quando chega lá na clínica, a gente explica todo o protocolo clínico, passo a passo, escuta, né? Abre os ouvidos de verdade e ouve, entende o que a pessoa busca, como que a gente pode ajudar, é transparente e verdadeiro com todas as possibilidades, né? Então a gente deixa o paciente muito à vontade e muito seguro do que ele está comprando de fato. E aí a pessoa fecha um tratamento mais caro, mas não porque ela acha que aquilo ali é oneroso para a vida dela, é porque ela entendeu que ela vai ter longevidade, né? E algo assim seguro de verdade para a saúde e para o bem-estar dela. Porque a gente conseguiu demonstrar valor naquilo que a gente estava propondo para a pessoa, né?
É isso que vai fazer você cobrar mais caro, né? Dar um valor mais Assim caro. como você não vê sentido em ter aquele cliente por um momento momentâneo, a gente também não vê sentido em ter um paciente sazonal, entendeu? Que foi lá num determinado período, porque tinha uma black, ou porque tinha alguma oferta, ou porque deu na telha de fazer determinado tratamento, e depois nunca mais eu quero ver esse paciente. Não. A gente quer estender as relações com os nossos pacientes, porque a gente gosta também muito deles. A gente cria um vínculo. Eu quero saber como é que tá a família. Me avisa, né? Nossa, a esposa do fulano de tal passou mal, foi internada. Meu Deus, como é que tá, né? Vamos saber e tal. Tá precisando de alguma ajuda? Provavelmente o Thiago já deve ter passado por isso e passa, igual a gente também passa. O paciente chegar, o cliente chegar com 3, 4 orçamentos, aquele cético que só quer barganhar valor lá, ele já chega armado, e aí com uma conversa, né, gerando um valor, tendo toda essa abordagem que a gente está falando, a gente desmonta essa pessoa e faz ela entender tudo que a gente tem para propor para ela, né, do começo até o fim. E eu acho que deve ter isso aí também lá E no assim, seu, ó, né? o que você me falou que me chamou muita atenção, mesmo você mexendo com produtos e serviços que não dependem diretamente da sua mão de obra, né, especializada, mesmo assim ainda você quer humanizar o seu atendimento. O quanto as pessoas precisam, né, da humanização mesmo do tratamento. Olhar olho no olho, pegar na mão, conversar, Eu né, acho que o tirar principal para o dúvidas. Thiago é a pessoa É compra você, você por conta da com segurança. certeza. Empatia, negociação, empatia é a chave. Você conseguir se conectar com a pessoa, entender o que ela está precisando. Isso, inclusive, foi a estratégia que eu usei para captar cliente no começo. Para captar cliente no começo. Eu nunca fui atrás de cliente no meu começo, porque eu fiz da seguinte forma: em vez de eu ir atrás do cliente, o que eu pensei? Eu vou fazer o cliente vir atrás de mim. Mas como é que eu vou fazer o cliente vir atrás de mim? Eu falei, já sei. Vou ensinar meu cliente. Quando eu ensinar meu cliente, ele vai vir atrás de mim. Então, o melhor cliente para mim no momento. Empresas de energia solar de grande porte precisam do meu serviço, né? Então, elas vão construir uma usina solar grande, precisam fazer a parte da subestação que a minha empresa faz. Eu sei que empresa de energia solar não tem conhecimento técnico avançado na parte mais refinada da engenharia elétrica, né? Então, ser um gargalo aí. Falei, opa, beleza, eu vou ensinar eles então. Falei com todas as empresas de energia solar, falei, vou dar um treinamento para vocês, com preço de curso, para cada um de vocês, e vou ensinar vocês a não ter esse tipo de prejuízo aqui quando se envolver usinas grandes. Vou ensinar seus vendedores a serem técnicos, a vender, e vocês vão ter um braço direito para quando tiver um problema poder ligar, que vai ser eu. Então fui nas empresas, chamei todos os engenheiros e vendedores, ensinei toda a parte técnica mais pesada da energia solar, porque como eu vim da energia solar, eu sei também, e eu sei os gargalos dela, né, assim, onde que dá prejuízo. Então, tudo que eu falava, o pessoal, nossa, já passei por isso aí, nossa, quase fali por causa disso aí. Eu falei, pois é, não vai acontecer mais, vou ensinar vocês como é que vocês têm que fazer. Ensinei tudo que eles precisavam nesse segmento, para eles conseguirem chegar no cliente e identificar um problema. Não vão resolver, porque quem vai resolver é eu, obviamente, mas vão saber identificar. Então, eu fiz isso com todas as empresas, com várias empresas. Terminei o treinamento, fui embora. Eu precisei mandar mensagem para algum deles para perguntar alguma coisa sobre o serviço? Não, Não. porque eles vieram atrás de mim, entendeu? Então eu não fui atrás do cliente, eu fiz ele vir atrás de mim, ensinando ele. Inclusive eu montei um plano de expansão pro Brasil com base nisso aí. Cataloguei todas as empresas desse tipo de nicho em todas as capitais do Brasil e eu ia fazer o mesmo treinamento para todas as empresas que para trazer serviço para mim. Nunca saiu do papel, porque eu mal estou dando conta de atender aqui. Então, deu uma freada, mas uma hora vai acontecer. Mas Precisa de sócios espalhados aí pelo Brasil, então. Sim, sim. Talvez franquear, né? Talvez franquear. Né? Mas é justamente o que você falou. Né? Para conseguir trazer esse cliente, não é só apresentar o preço, não é só Vai além. baixar o preço, tem que ter alguma conexão, tem que ter Baixar o alguma preço coisa diferente. geralmente é a pior das alternativas, é ficar baixando. Concorrer por baixo. Né? Eu sou o contrário. O meu é mais caro, eu já aviso. E quando conversam comigo, eles entendem por quê. Tanto é que eles falam, eu senti segurança, vou fazer com você. Não quero saber do outro cara, não. Exato. Arrasou, Thiago. Thiago, você chegou a comentar, né? Falando um pouco sobre a questão da ansiedade. Acho que o mal do século das pessoas é a depressão, que é o excesso do passado, e a ansiedade, que é o excesso do futuro. Como curtir o presente, né? Ter essa tranquilidade.
Eu aprendi da pior forma, mas ciente, né? E o meu problema desde o começo era trabalhar obsessivamente. Então, se eu não trabalhasse de dia, tarde, à noite, eu ficava com consciência pesada como se eu não tivesse nem trabalhado. Nossa, meu Deus. E aí eu entendi que isso era um problema e levei para um especialista, né? Então, eu fui na psicóloga. Falei, ó, ela falou, Thiago, então você sabe o que você tem que fazer, tira o pé. Eu falei, não, vou deixar o trem correr, depois eu resolvo. Porque esse Vou no alto giro até fundir o motor, até né? fundir o motor, porque é o meu momento, né? Era o meu momento, era o começo da empresa. Não tinha margem para pensar e vou ficar ansioso. Não, existe remédio para ansiedade. Depois eu resolvo um problema de cada vez. Primeiro, né, sair, vingar a empresa, estabilizar ela, depois eu cuidava da ansiedade. Mas aconteceu um negócio muito engraçado comigo, porque eu sempre me gabei de ter o psicológico muito forte. Sempre tive a cabeça muito boa, muito boa, muito boa. Sempre tive a cabeça muito boa. E aí comecei a ter problema com ansiedade. Teve vezes que eu já quase dei crise de ansiedade e eu só soube que aquilo era ansiedade porque um dia, pegando uma carona com um amigo meu, ele me contou que teve uma crise de ansiedade e me contou o que ele estava sentindo. Então, quando eu senti, eu falei, opa, isso é ansiedade. Enfim, tanto que é importante falar isso aqui, porque às vezes alguém lá dentro de casa está passando pela mesma coisa e nem sabe que é ansiedade, né? Com certeza. Ainda mais hoje que a desinformação tá grande, tudo é ansiedade. Sim, tudo é ansiedade, você não sabe. E aí, o que aconteceu? Comecei a tomar remédio, me tratei da ansiedade, né? Comecei a tomar remédio para ansiedade, beleza. Mas eu sempre fiquei incomodado, porque eu falei, gente, eu sempre tive a cabeça tão boa, um psicológico tão forte, por que aconteceu isso comigo? Aí, mais uma vez, o cara lá de novo. O cara lá de cima. O cara lá de cima. Aconteceu do meu pai começar a sofrer com ansiedade. E quando você sofre com ansiedade, você sempre desconta alguma coisa. Tem gente que fica viciado em droga, tem gente que fica viciado em sexo, tem gente que fica viciado em bebida, vira alcoólatra. E depois que aconteceu isso com meu pai, que ele começou a ter ansiedade, aí eu fui entender por que aconteceu comigo. Porque se eu não tivesse passado por isso, entendido, e soubesse identificar nele, tratar ele, que eu tratei ele mais que a psicóloga, ele tinha se afundado. Então eu entendi que o que eu passei, na verdade, mais uma vez, não foi para mim, não foi por mim. Foi para lá na frente eu conseguir salvar ele, entendeu? Porque, sinceramente, se não tivesse entendido, hoje ele fala, filho, eu não sabia que ansiedade era assim, não sabia que funcionava assim, não sabia que era ruim desse jeito, não sabia que era isso tudo. Mas ele só soube porque eu ensinei, eu expliquei e mostrei o que eu passei. E se não tivesse acontecido isso comigo, ele teria se afundado. Mais uma vez sendo usado como instrumento de Deus, né? Exatamente. E é bizarro isso, porque depois que eu fui entender, eu falei, cara, se eu não tivesse passado por isso, e ele estava enrolado, porque ele não teria base nenhuma para entender absolutamente nada. Exato. Absolutamente nada. E hoje em dia, quem é profissional de alto nível, de alto rendimento, se não tiver ansiedade, tá errado. Se não tiver passado pelo menos por um burnoutzinho, tá errado. Eu, ano passado, desenvolvi muito, que eu não aguentava atender telefone, não conseguia ouvir áudio, não conseguia responder mensagem. Aí eu tive que tirar o pé do acelerador um pouquinho. Porque a gente vai saturando, né? Porque as demandas são várias e são, assim, todas ao mesmo tempo e a vida, né, vai nos atropelando, aí você não sabe o que você resolve primeiro. Sim, e eu ainda consigo resolver de longe, igual eu falei pra vocês antes de começar. Mas com vocês é pior ainda, que vocês têm que estar aqui o tempo todo. Ah, se não tiver Com vocês eu tenho que estar aqui lá o tempo dentro, todo. pra resolver. Lá Exatamente. dentro, foi o que o Matheus falou mesmo, usou o termo certo, lá Não dentro. tem outra pessoa Não pra tem. resolver. Não Às tem vezes você assim, tá chama o viajando. fulano. Não. Inclusive, é o que a gente está desenvolvendo dentro da Azaia, né, atualmente. Desenvolvendo o corpo clínico para que a gente consiga, né, atender mais pessoas, mantendo o mesmo padrão de qualidade, né? O selo Zaia lá, para que a pessoa realmente tenha segurança. Porque quando se trata de saúde, eu também entendo, sabe? Eu inclusive, nem julgo, porque eu também tenho os meus apegos profissionais, né? Se tratando de saúde. Então, eu não julgo o paciente que talvez se sinta inseguro. Mas a gente tendo um corpo clínico treinado, né? De acordo com as nossas condutas clínicas, os estudos científicos e tudo mais, a gente consegue ter essa segurança, né? Inclusive, queria parabenizar vocês, porque eu lembro quando vocês estavam só vocês lá no outro endereço. Aham. E eu lembro que o Matheus, não só o Matheus, mas todo mundo, o medo de todo mundo na hora de expandir você não vai ser você que vai estar fazendo, então gera esse receio. E hoje o que eu sinto quando eu entro aqui dentro
é que eu converso com qualquer pessoa aqui dentro, a mesma coisa que eu estivesse conversando com o Matheus ou com o Cristiano. Então, o nível é muito alto. É muito alto. O nível é muito alto. É muito alto. Vocês conseguiram fazer um negócio que pouca gente consegue, que é transmitir o seu conhecimento e a sua personalidade para todo mundo que está aqui dentro. Então, quando eu entro aqui dentro para falar com qualquer pessoa, é incrível, porque parece que eu estou falando com vocês. O nível técnico é o mesmo, né? A educação, o carisma, é tudo a mesma coisa. E isso é muito difícil de ser feito. Muito difícil. Mas Vocês conseguiram fazer isso de uma forma que eu fiquei assustado, muito rápido. Então, assim, quem vem hoje aqui não fica preocupado quem que vai atender. não. Porque qualquer pessoa que for atender vai ser a mesma coisa. É a mesma coisa, é o mesmo nível. Entendeu? Isso é muito difícil. Do mesmo jeito que você se sustenta, né, na questão da espiritualidade, eu também sinto Deus, né, nos conduzindo e nos apresentando as pessoas certas no meio do caminho. A Zaya, ela é um projeto de Deus mesmo, porque foram aparecendo, assim, profissionais que condiziam com o mesmo nível de instrução, de espiritualidade, de objetivo, de valores, né, Matheus? É. Porque só faz Começou sentido. na obra da própria Zaya. Né? Exatamente. Foi depois da Zaya pronta. As pessoas foram se conectando porque é justamente, eu acho que tem uma questão energética também, sabe? De você vibrar e ser atraído pelo que você vibra. Então a gente sempre quer o bem de todo mundo, né? Independente de nível, classe social, de instrução, a gente quer que todo mundo, né, se sinta tocado, se sinta verdadeiramente transformado, realizado. E Deus nos apresentou pessoas com propósitos semelhantes. Então a gente só tem que agradecer mesmo. E quando a gente entra aqui, a gente sente isso, né? A gente sente esse... igual vocês comentaram uma vez, é como se a gente estivesse em casa. Quando eu venho pra cá, toda vez que eu tô em Goiânia, eu passo aqui, porque é um É pedacinho bom da pra minha casa. caramba, É um né? pedacinho da minha acolhedor, casa. né? É É bom pra acolhedor. caramba. E toda empresa, ela tem que funcionar dessa forma, né? Esse é o ideal, né? Ela funcionar igual uma orquestra, né? Cada um no seu nicho, trabalhando para que tudo funcione ao mesmo tempo, de uma forma impecável, né? Não, é incrível, é incrível. Até desde a pessoa que traz a água até o café, A Marli parece é que... maravilhosa, é uma Sim, gracinha. sim, é incrível. É incrível. usada de Deus mesmo, assim, a gente é muito feliz, na verdade, né? Com todo mundo que trabalha com a gente, porque, assim, mandam bem pra caramba. Não rasgando seda, mas já rasgando, o pessoal da Zaya é diferenciado. Vocês não irão encontrar em outro lugar aqui em Goiânia e região, não. Não é à toa, Visitem que vocês vão ver. nos visitem que vocês irão Vai conhecer pelo a menos para experiência tomar um Zaya. café, né? Não, O que cappuccino isso? da Marli. Os a Marli pacientes, faz, assim, eles... maravilhoso. a gente recebe muito paciente de fora, na verdade, né? São poucos meses que são de Goiânia. Então eles falam assim, eu tava passando aqui, vim aqui comer um chocolate, tomar um café, comer um biscoito, sabe? A gente fica super feliz, porque imagina, a pessoa poderia estar em qualquer... indo, né? Em qualquer outro lugar e quer passar lá, porque se sente à vontade, porque fica feliz de passar lá, conversar, cumprimentar, né? Eu sei como é que é, porque eu também faço isso. É bom que tem Toda vez eu passo ambiente aqui. É bom pra de caramba. home office, né? Ali dá Aham. para fazer algo, para trabalhar um pouquinho antes do atendimento, ou só trabalhar. Às vezes, alguns pacientes vão lá só para trabalhar e ir embora. Vai lá tomar uma cerveja, né? Fala assim, tá fazendo que E a calor, gente eu vou tomar gosta, a cerveja. gente gosta. A gente acha Isso é massa. bom, isso é ótimo. Tá? Vocês criaram um ecossistema diferente de tudo. Não existe clínica aqui em Goiânia hoje A que... intenção era essa, era ser uma clínica diferente das clínicas comuns que a gente vê por aí. É diferente. Não sei explicar. A gente sente, quando tá lá, sente, né? Não, tem que ir lá pra ver. Não dá Porque, aquele pânico, né? Meu Deus, Não, eu vou bom. sofrer. É bom. É um ambiente gostoso de estar. Que bom, Thiago. Olha, infelizmente, né, o que é bom dura pouco, É, mas já foi, batemos o horário já. acho que já. Super feliz de ter te recebido aqui no ZayaCast, primeiro de muitos, assim espero, né? A casa é sua, sempre será, você e sua família serão todos sempre muito bem-vindos. Parabéns pelo homem que você se tornou, pelo empresário, né? Pela pessoa maravilhosa que você é. E agradeço a Deus por ter você nas nossas vidas, na minha Com vida, na vida certeza. cristã. Tem já algum tempo que você está se aproximando cada vez mais da gente. A gente adora isso, né? E daqui uns dias vai ser sua esposa, seus 4 filhos. Exatamente, Muito Thiago. obrigado pela presença e que tenha muitas outras vezes aí para a gente estar falando mais e debatendo mais sobre assuntos pertinentes. Pessoal, eu que agradeço. É uma honra estar aqui com vocês, como sempre. Obrigado pelo convite. A gente agradece a confiança, Thiago. E é isso.
Se você quiser nos encontrar nas nossas redes sociais, Zaya Complex, doutora Cristiane Gonçalves, doutor Matheus Teixeira, né, Matheus? É isso aí. Primeiro de muitos. Obrigada por ter dividido a bancada, foi ótimo. Isso aí, obrigadão. Beijo.